Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Já é bom dia. Eu desci do Monte Curia mesmo e agora eu quero estar trazendo uma palavra para os nossos irmãos em nome do Senhor Jesus, que se conta no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, que disse: Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Pedro faz uma pergunta para Jesus, né? E Jesus responde para ele: tenha fé em Deus. E no versículo 23 diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Jesus estava aí antes, no versículo 21, Jesus estava, Pedro falou, é aquela figueira que o Senhor amaldiçoou ela, aquela figueira morreu, né? Então, Jesus pegou, vira para ele ali e fala para ele assim, você tem que ter fé, porque tudo aquilo que você pedir tendo fé, acontece. No 22, no 23 diz, o que não pode é você duvidar. A dúvida, ela é oposto à sua fé. Então, se você tem fé, você não pode oscilar. Quando você pede algo a Deus, você tem que, Pedro, acreditar. Ali Jesus estava ensinando para Pedro, porque tudo que você pedir, se você duvidar, então você não vai alcançar. A dúvida, ela faz você ter muita perda na sua vida. Então, porque o nosso milagre, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que você precisa, meu irmão, né, como Jesus disse para Pedro ali, já está pronto no mundo sobrenatural. Já está lá tudo prontinho para a glória de Deus. Agora, eu tenho que ter fé para mim buscar. Eu tenho que acreditar que quando eu pedir algo a Deus, se for para a honra e glória do nome dele, eu vou alcançar a minha bênção, o meu milagre, aquilo que eu almejo, aquilo que eu preciso. Mas eu tenho que acreditar, eu não posso ter emoção, porque a fé, ela não é emoção. Às vezes as pessoas pensam que a fé é emoção. Você tem que sentir a fé. Não, a fé você não sente. Se aqui na Bíblia está escrito que tudo que você pedir a Deus com fé será feito, então vai acontecer. Mas é necessário você não deixar a dúvida entrar também no meio da fé, porque a fé não se mistura com a dúvida. A fé é você acreditar na palavra de Deus. A fé é você acreditar em Deus. Você ter certeza que Deus está do seu lado, que Ele vai te ouvir. É óbvio, é claro que o tempo é dele. Você pode pedir hoje, pode receber agora, pode receber depois. Pode receber depois da manhã. Não importa, mas você tem que esperar, tem que ter paciência, mas continuar orando, continuar pedindo e insistindo, né? Jesus, ele falou lá em Lucas 18, 21, Lucas capítulo 18, ele fala de uma viúva que ficava insistindo com um homem, pedindo, com um homem, o juiz, né? Pedindo ele para julgar a causa dela. E o juiz, ele chegou um tempo que ela importunou em tanto que ele foi lá e julgou a causa dela. E então ela recebeu o que ela almejava lá. E Jesus falou, poxa, Deus também não vai ouvir o seu filho que clama a ele dia e noite? Quer dizer, aquela mulher, ela clamou várias e várias vezes. Não foi uma vez só. Ela insistiu. Ela estava ciente que ela ia receber a benção dela. Nós tem vários versículos na Bíblia que nos mostra que quando a gente pede uma coisa, você tem que insistir, você tem que acreditar, porque quem sabe da sua necessidade é você. E outra coisa que eu quero dizer para você, que é uma coisa muito importante, quando você tem algo que você vai pedir a Deus, é só você e Deus. Pede a Deus e espera, porque muitas das vezes você pede algo a Deus e ora, e você está com aquela certeza, aquela esperança que vai receber de Deus aquela benção. O que acontece? Você fala para alguém, comunica para alguém, não que essa pessoa não seja de confiança, mas talvez a fé dela é pequenininha e ela
pega e fala com você assim: será que você vai receber? Eu pedi tal coisa e não recebi, mas tudo bem. Quer dizer, vai colocar dúvida no seu coração. Então é melhor você orar a Deus e ficar quieto e esperar no Senhor até acontecer. Ah, mas pastor, mas eu tenho vontade de falar para um irmão, né, que é chegado meu. Amém. Você pode até falar, mas aí você vai ter que ter fé o suficiente para que, se você falar para ele, te dizer uma palavra de desânimo, você também superar aquela palavra de desânimo que ele falar com você. Está compreendendo? Mas o bom mesmo é você e Deus. Você orar, acreditar e permanecer, esperar. Aí depois que aquela bênção chegar, você receber o seu milagre, aí você vai e conta o testemunho para a glória de Deus. Entendeu? Porque você não, o momento que você ora a Deus, você se aproxima de Deus, você tem que acreditar. Lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus mesmo, 11, 6, diz assim: ora, sem fé, né, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu e você se aproximamos de Deus, eu tenho que acreditar que Ele vai me responder. É igual uma ovelha. Davi, lá no Salmo, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Davi ali, ele apacentando as ovelhas ali, e aquelas ovelhas ali estavam na dependência de Davi. Davi tinha que procurar uns pastos verdejantes, procurar uma água boa para elas tomar. Davi tinha que tomar conta delas para que o urso, né, o leão, não vinha comer elas, e se fugisse alguma, ele tinha que ir lá atrás dela buscar. Então, ela estava na dependência dele. A ovelha não sabe se defender, não sabe nada. As ovelhas estavam na dependência de Davi. Então, Davi agora, né, ele faz uma comparação. Eu creio que ele escrevendo agora o Salmo, ele faz uma comparação e fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Então, ele está dizendo, da mesma forma que eu, sendo ser humano, cuido daquelas ovelhas para que elas tenha o seu alimento, a sua pastagem na hora certa, tenha a sua água na hora certa, e quando vem o leão, vem o urso, eu protejo elas, porque elas é indefeso, né? A mesma coisa é eu e você. É assim que Davi comparou. Ele comparou ele como ovelha, que realmente nós somos ovelha, comparando, e Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Então, é Ele que nós temos que entregar na mão dEle, nós temos que confiar nele. Da mesma forma que a ovelha, né, ela fica com a cabecinha para baixo, porque é quatro patas, né, ela tem que beber água, ela só olha para baixo, ela tem que comer capim, ela tem que se pastar. E Davi é alto, Davi é altão, mais alto que a ovelha, né? Então, se comparando também, somos nós. Nós estamos aqui baixinhos, nós só olhamos, não andamos olhando para o céu direto para cima, olhamos espiritualmente, mas nós estamos aqui olhando sempre para baixo. Não sabemos e também não conseguimos enxergar ao nosso derredor o que está se passando. Espiritualmente, literalmente, você pode olhar do lado para o outro, mas espiritualmente, eu e você não sabemos o que está passando ao nosso redor. Só quem sabe é Jesus Cristo. É igual a ovelha lá. A ovelha não sabia que hora que o leão ia chegar, que hora que o urso ia chegar, né? Para ali querer pegar elas. Mas Davi sabia, Davi estava olhando. Ele era o protetor delas. Então, a mesma coisa é Deus conosco, o Senhor Jesus. Eu não sei se o inimigo está pela frente, se ele está por trás, ou se ele já está lá atrás, está do lado, não sei lá do que ele está. Então, mas eu tenho certeza que Jesus Cristo está tomando conta de mim. Eu tenho certeza que Jesus Cristo me dá a minha alimentação. Eu tenho certeza que eu vou me deitar e vou dormir e vou acordar, porque o Senhor Jesus vai me sustentar. Davi fala isso no Salmo 3,5. Deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, da mesma forma que Davi levava a ovelha para se sustentar, para ele tratar da ovelha, da mesma forma ele fala:
né, o Senhor é meu pastor. Então ele disse, né, nada me faltará. Quer dizer, deitei, dormi, acordei, Salmo 3,5, né? O Senhor me sustentou. É o Senhor Jesus que me sustenta e Ele que te sustenta. Por isso que ele fala, tudo que você me pedir a Deus, tenha fé. Não duvida no teu coração. É igual a ovelha. A ovelha não sabia para onde que ia levar, onde que Davi ia levar lá para beber água, não sabia onde que Davi, qual pasto que Davi ia levar elas, não sabia se Davi ia defender elas ou não. Ela tinha certeza que Davi estava ali com elas, que eles eram tomador de conta delas. Ela só acreditava. Então, por isso que Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Da mesma coisa que não deixava faltar nada para as ovelhas, assim também ele fazia aquela comparação. E Deus também não vai me deixar faltar nada. Porque Davi dizia, eu como ser humano, né, tenho um amor pelas ovelhas, cuido delas direitinho. E imagina Deus então, que é Deus, que é o amor, né? Ele vai cuidar de mim, eu tenho certeza disso. E realmente, Deus ele cuidou muito do Davi nas guerras, dando vitória, né? E Deus também, ele é um Deus que perdoa, ele é misericordioso. Quando a gente se arrepende de algo na nossa vida que nós cometemos, nós pedimos perdão a ele. Davi quantas vezes errou e pediu perdão a Deus, né? E também quando ele ia para a guerra, ia resolver algo, ele pedia a Deus para que Deus fosse na frente com ele. Mas a gente tem que ser uma pessoa que, antes da gente orar a Deus, nós temos que consultar o nosso coração, ver o que ele tem, se tem algo que não agrada a Deus. Se tiver algo que não agrada a Deus, a gente tem que pedir perdão a Deus para depois chegar na presença dele, né? É como lá diz lá o Romanos capítulo 12, versículo 1, né? O culto fala do culto racional e apresentar, né, o vosso corpo, né? Ali apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo. Então, antigamente, né, quando eles matavam lá uma ovelha, eles apresentavam lá a Deus, né, ia sacrificar a ovelha sem mancha, sem nada lá. Sacrificava e entregava para Deus. Até nas minhas pregações eu tenho falado isso. E sacrificava uma ovelha sem mancha, sem nada, tinha que estar lá. Quando ele apresentava, não podia ter mancha nenhum sacrifício. Então, aí quando queimava, subia aquela fumaça simbolizando e Deus recebia, porque não tinha nenhum defeito a oferta, né, o sacrifício. Então, a mesma coisa, quando eu vou apresentar no altar do Senhor, quando eu vou apresentar na presença do Senhor hoje, um sacrifício vivo, eu tenho que apresentar com o coração puro. Quando eu vou pedir algo, pedir alguma coisa, eu vou adorar, ou cultuar, eu tenho que chegar com o meu coração puro, com o meu coração sem mágoa, sem rancor, sem tristeza, sem angústia. Eu tenho que chegar ali firme, né? Tem que chegar ali com consciência, chegar com ousadia na presença do Senhor, com fé, acreditando que o meu coração está limpo, como o Senhor Jesus, né? Ele explica para Pedro aqui, para me alcançar o meu objetivo. No 23 ele diz assim, Marcos 11, 23, porque, né, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, mas não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que tudo disseste, e assim lhe será feito, né? Então eu não posso duvidar, eu tenho que acreditar que o Senhor é o meu pastor e tudo que eu pedir me será feito. Aí ele vem no 24 e diz, por isso vos digo que tudo o que pedires orando, credes, que o receberei, o tereis. Então, eu vou pedir orando a Deus, eu vou pedir a Ele orando e crendo que Ele vai me responder. Eu tenho que orar e crendo. Mas aí vem aqui uma palavra embaixo, né, no 25, que Jesus diz assim, e quando estiverdes orando, né, é um contraste. Você falou, tudo que você pedir, tudo que você quiser, você tem, você recebe. Aí a pessoa pediu, glória, então amém, Senhor, eu vou pedir, eu vou receber, amém, que maravilha, Deus vai me atender, maravilha. Agora, no 25, é um contraste, aí ele diz assim, e quando, olha só, e quando, né, estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes,
também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o que ele está dizendo? Quando você me pedir alguma coisa ou for orar, se você tem alguma coisa contra alguém, se perdoa, limpa o teu coração, para chegar na presença de Deus. Sacrifício vivo, né? Para apresentar ele, a Deus com seu coração que você perdoou alguém e está tudo tranquilo, está tudo certinho. Para quando você pedir a Deus, você alcançar o seu objetivo. Então, para nós pedir algo a Deus, nós temos que ter fé. Mas outra coisa, nós temos que, se tem algo, algum irmão, alguma coisa, nós temos que ir lá se consertar e o coração tem que estar limpinho. Aí sim, eu vou orar e Deus vai me responder. Amém? Eu deixo essa palavra para os meus irmãos e desejo para vocês um bom dia. Que Deus abençoa. Tenha aí, uma madrugada abençoada para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando tiver de pedir alguma coisa ao Senhor, peça com fé, mas se tem algo com algum irmão, vai lá e conserta para que o Pai do céu te perdoa e você também receba o teu milagre, para não impedir a sua bênção. Amém? Deus abençoa, tenha uma madrugada abençoada, para a glória de Deus.